Este ano tem eleições municipais, mas é inviável que as eleições aconteçam nos prazos atuais. O Tribunal Superior Eleitoral está revendo as datas e também os prazos. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Hélio Freitas de Carvalho, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo à Central da Esperança. Como devem ser as eleições de 2020? Para quando pode ser adiada? Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Mara, boa tarde, Camila. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, as eleições estavam previstas para acontecer agora, dia 4 de outubro, mas o Tribunal Superior Eleitoral, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem alertado para preocupação quanto às condições de realizar as eleições no ambiente de pandemia. Então, está em discussão com o Congresso Nacional sobre a realização do adiamento das eleições através do oferecimento de uma PEC, um projeto de emenda constitucional, porque a data das eleições está prevista na Constituição da República e para adiá-la é preciso que o Congresso Nacional faça essa PEC e que tem que ser em tempo recorde, né? Doutor Hélio, o que implica a mudança da data da eleição? Em termos de profissionais que trabalham nos cartórios eleitorais, da própria Justiça Eleitoral, de fato, e também da questão dos comícios, do registro das candidaturas, o que implica aí nessa mudança da data da eleição? Implica muita coisa que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que administrar, Camila. Vai ter que fazer um ajuste profundo no calendário eleitoral, prazo de afastamento de servidor público para concorrer às eleições, prazo da propaganda eleitoral, quando que nós vamos ter a propaganda em rádio e televisão, questão de financiamento, convenções partidárias, condutas vedadas aos agentes públicos na campanha eleitoral. Então, um prefeito que está em reeleição, quais são os limites dessa atuação, tudo isso vai ter que ser ajustado pelo Tribunal Superior Eleitoral, caso de fato aconteça o adiamento das eleições. Agora, Hélio, tem algum prazo definido para que sejam tomadas essas novas decisões em relação a essa PEC, as eleições desse ano? Como você já bem disse, vocês estão correndo contra o tempo, mas tem algum prazo limite para essas definições? Olha, agora no mês de julho começa o período de convenções partidárias. Vai do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, se realmente se a intenção realmente adiar as eleições, ela tem que ser feita imediatamente, porque se trata de uma PEC. Uma PEC depende de 3/5 do Congresso, da Câmara dos Deputados, 3/5 do Senado, e tem que passar por prazos regimentais nas duas casas. Então, está na hora, está super atrasado, eu acho. Além de você aprovar essa PEC, você precisa fazer todo esse ajuste no calendário eleitoral, que é enorme, que é profundo, que altera muitas regras. Então, está na hora de correr. Os médicos especialistas têm indicado da necessidade de adiar um pouco as eleições. É possível que já em outubro nós já estejamos numa situação melhor da pandemia. Não que ela esteja resolvida, porque não há vacina, não há um remédio, ainda, infelizmente, tragicamente, muitas mortes estão acontecendo, mas, ao contrário do que se tem feito, alguns governantes de permitir jogos de futebol, permitir a volta do comércio, permitir uma série de atividades que são importantes, são atividade econômica que deve funcionar no Brasil, mas talvez o sentido do adiamento é dizer, vamos devagar, vamos ter cautela. Ainda que eu acredite, Luara e Camila, de que nós estejamos, que a Justiça Eleitoral tenha condições de organizar bem as filas. Aí vocês me perguntaram sobre a questão dos servidores, dos cartórios eleitorais. Sim, eles vão ter que ter equipamentos de proteção individual, vai ter que se organizar toda a logística mesmo do pessoal do cartório e também dos mesários que vão lá contribuir com o processo eleitoral. A gente tem acompanhado aí, doutor Hélio, essa questão da votação dessa PEC, dessa emenda constitucional que está em votação no Congresso, mas o que a gente pode deixar claro para as pessoas que estão em casa, a votação para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores, obrigatoriamente é necessário que aconteça esse ano ou é possível que a eleição aconteça no próximo ano, de acordo com essa PEC e até mesmo com a nossa Constituição? Olha, ela deve ocorrer esse ano, porque os mandatos que foram eleitos em 2016, eles se encerram agora em dezembro de 2020.
Se não for aprovado esse ano, significa que os mandatos serão prorrogados, mas isso não existe essa prorrogação. Essa prorrogação seria uma invenção muito grande no processo eleitoral, o que não seria permitido. Teríamos que esse ajuste seria muito complicado realizar, viu, Camila? Então, eu continuo confiando na palavra do ministro Luiz Roberto Barroso, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que são contra a prorrogação de mandatos. Deixar a eleição para janeiro, fevereiro, significaria prorrogar mandatos, né? Então, isso seria impossível. Veja, há prefeitos que já estão no segundo mandato, estão reeleitos. Então, seria dar mais tempo para eles de gestão. Isso não é possível no nosso sistema. E não é só prorrogar mandato de prefeitos, significaria também prorrogar mandato de vereadores, né? Agora, uma eleição municipal é uma eleição simples, é uma eleição rápida, é uma eleição que apenas 2 cargos em disputa, prefeito e vereador. Então, o eleitor tem condições de votar rápido, né? E mais do que isso, a Justiça Eleitoral tem condições de organizar. Uma possibilidade prevista é você aumentar o horário de votação. Ao invés de ser das 8 às 17, começar às 7, terminar às 19 horas. Isso é possível. Você pode dividir o eleitorado por faixas de horário, por faixas de idade e horário. Então, os mais idosos votariam primeiro, depois votariam as pessoas com algum tipo de grupo de risco, tudo a modo de evitar qualquer circunstância que pudesse agravar a situação de pandemia. Então, eu acredito que a Justiça Eleitoral tenha realmente condições de organizar essas filas, e essa votação é uma eleição simples, fácil. Prorrogar mandatos, jogar a eleição para frente, significaria fazer uma eleição muito complexa, com mais de 7, 8 cargos em disputa. Isso levaria um tempo imenso e não seria democrático. A democracia sempre deve prevalecer em todas as circunstâncias. E vamos imaginar, os shoppings estão reabertos, não é verdade? Por que não se realizar eleições, né? O futebol está retomando, por que não realizar eleições, né? Então, vamos para as eleições, vamos para a democracia. No que toca à propaganda, que foi uma pergunta que eu não sei se eu consegui responder, que vocês me fizeram. Hoje em dia, a propaganda eleitoral migrou para o ambiente virtual, né? Então, nós temos condições de realizar muito bem a propaganda através das redes sociais, né? Desde que controlado, desde que não exista desinformação ou fake news. Então, nós temos essas condições de fazer as eleições através do ambiente virtual. Também é permitido carreatas, então não é que não vai se perder a possibilidade de um contato mais ou menos com o eleitor e os candidatos, né? Então, isso pode acontecer. E através da propaganda permitida em rádio e televisão, debates, a imprensa vai ter um fator, vai ser fundamental nesse processo, na realização de debates entre os candidatos, para que os eleitores conheçam as propostas. Então, mais do que isso, o TSE também aprovou a realização das convenções partidárias por meios virtuais. Então, também isso vai facilitar e vai democratizar a informação, porque ao invés de apenas os membros do partido acompanhar uma convenção, toda a comunidade vai poder acompanhar o que está acontecendo em cada partido. Agora, doutor, rapidamente para a gente poder encerrar, como fica o papel da Justiça Eleitoral nesse meio em que tem, de um lado, a democracia, a necessidade de fazer as eleições e também a questão de fiscalização, prestação de contas, até porque a gente teme, né, também que algumas pessoas se aproveitem de mudanças de prazos, de brechas em leis também. Então, como fica a Justiça Eleitoral nesse meio? Olha, devo dizer que nada disso vai ser prejudicado. A prestação de contas vai acontecer, a possibilidade de ações de fiscalização também vai estar estabelecida, só vai mudar um pouco o prazo, mas ainda assim as investigações por mau uso, por abuso de poder econômico, de autoridade, eles vão acontecer normalmente. O processo eleitoral não fecha. É preciso dizer mais. O próprio TRE de São Paulo tem realizado sessões virtuais, né? A Justiça Eleitoral, no momento algum, parou. Então, ainda que estejamos no meio da pandemia, a Justiça Eleitoral não parou. Então, prestação de contas, investigações, processos, meios para coibir abusos, eles continuarão em atuação, existindo e à disposição de todos os eleitores e jurisdicionados. Doutor Hélio, a gente quer agradecer a participação do senhor aqui na Central da Esperança, trazendo essas informações tão importantes da nossa democracia. Muito obrigada.
Eu agradeço, espero que tenha sido esclarecedor, tenha sido útil. Com certeza. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor.